Chego ao caminho sinuoso de conchas que leva à minha casa de praia, o som dos pneus esmagando a superfície familiar ecoa como um aviso. Algo está errado. 4 carros desconhecidos ocupam o espaço que costumo deixar vazio, reservado apenas para o meu Subaru prático e discreto. Uma se forma no meu estômago enquanto manobro para estacionar atrás deles, apertada entre veículos que não deveriam estar ali. Era para ser minha tarde de sexta-feira tranquila, o refúgio que aguardei a semana inteira enquanto analisava intermináveis pedidos de financiamento no Coastal Florida Bank. A imagem da minha rede na varanda, o farfalhar das páginas de um romance e o murmúrio das ondas ao longe me sustentaram nos dias mais exaustivos. Ao sair do carro, o ar salgado me envolve, mas não é o cheiro do mar que me atinge primeiro, são as vozes. Demais vozes vindo do meu quintal. O portão está escancarado, e através dele avisto algo que me faz congelar. Um arco de casamento? Meus passos se apressam ao contornar a casa, mas o que vejo me paralisa. Meu jardim, tão bem cuidado, foi transformado em um cenário de conto de fadas, ou melhor, de um pesadelo disfarçado. Fileiras de cadeiras brancas alinham um corredor central como soldados em formação. Uma tenda monumental domina o canto mais distante, e estranhos circulam entre arranjos florais e guirlandas de luzes que pendem da minha varanda. No centro de tudo, minha irmã Serena, com uma prancheta na mão, comanda um homem com uma escada em direção à velha árvore de carvalho da vovó. As luzinhas precisam se entrelaçar nos galhos, ela ordena, com aquele tom de autoridade que aperfeiçoou desde criança. Thomas e eu queremos aquele clima mágico para nossa primeira dança. Observo, invisível, enquanto ela se volta para uma mulher ajustando rosas brancas. Os centros de mesa precisam ficar mais altos, queremos impacto. E confira se a empresa de buffet retornou sobre as opções de frutos do mar. Buffet? Primeira dança? Thomas é o namorado de Serena há 8 meses, mais engajamento? Casamento? Na minha casa? Minha mente gira em círculos. Finalmente consigo me mover. Os seixos frios sob meus pés me trazem de volta à realidade. Serena me vê, e por um segundo, seus olhos revelam algo. Culpa? Preocupação? Antes que um sorriso radiante ilumine seu rosto. Hein? Que timing perfeito! Ela exclama, acenando como se eu fosse mais uma fornecedora contratada. Precisamos da sua opinião sobre o mapa de lugares. Encontro minha voz rouca. O que está acontecendo aqui? O sorriso dela não vacila. Ah, a mamãe não te contou? Estamos finalizando os detalhes do casamento. A cerimônia é no próximo sábado. Você chegou bem na hora de ajudar com os lugares à mesa. Meus olhos percorrem o que já foi meu refúgio. Cada pedra, cada planta, cada detalhe desse lugar foi conquistado com anos de trabalho duplo, almoços economizados e noites sem sair. O sinal de entrada? 5 anos de sacrifícios. E agora? Vocês vão se casar? Aqui? Na minha casa? As palavras saem estranguladas. Uma mulher elegante se aproxima, estendendo a mão. Você deve ser a irmã generosa de que tanto ouvi falar. Sou Vanessa, a organizadora do evento. O local é simplesmente perfeito para o que Serena e Thomas imaginaram. Aperto sua mão automaticamente, enquanto as palavras ecoam na minha cabeça. Generosa? Local? Meus olhos caem sobre uma mesa coberta por envelopes creme. Pego um, deslizando o convite em relevo para fora. As letras dançam diante de meus olhos antes de se fixarem. Com alegria, convidamos você a celebrar nosso casamento, na Casa Bennett, à beira-mar. A memória me atinge como uma onda. 5 anos atrás, neste mesmo quintal, a chave na mão, o coração pulsando de orgulho enquanto a corretora me parabenizava pela compra. As horas extras, as promoções suadas, cada renúncia. Tudo para ter aquele pedacinho de paraíso só meu. Até a voz da minha mãe cortar minha euforia. Que desperdício para uma pessoa só, não acha? A família poderia ter juntado dinheiro para algo que todos usássemos. E Serena já com a taça de champanhe na mão, perfeito para encontros familiares. Mal posso esperar para trazer minhas amigas para fins de semana aqui. Eu sorria, apertada, enquanto sentia o controle sobre meu próprio espaço escorregar pelos dedos, apesar do meu nome ser o único no documento. Desde então foi uma invasão gradual. Pais aparecendo com convidados sem aviso. Serena emprestando a casa para escapadas de fim de semana. A chave reserva que dei à minha mãe para emergência se multiplicando como por mágica. Parentes entrando e saindo como se fosse um hotel. Os copos sujos na pia, os móveis deslocados, o descaso com o que era meu. Minhas tentativas de estabelecer limites sempre esbarravam na mesma frase: somos família. Não precisa de formalidades. A voz de Vanessa me traz de volta. Serena mencionou que você ficou encantada em sediar o evento. Estamos nos preparativos há meses. Meses.
Eles planejaram isso por meses, sem sequer me consultar. Algo dentro de mim se rompe. Uma vida inteira sendo a responsável, a razoável, a que abre mão de si mesma pela harmonia familiar, e eis a recompensa. Por um instante imagino-me explodindo, arrancando decorações, expulsando todos. Mas em vez da fúria, uma calma gelada me envolve. Com licença, digo baixinho virando-me para o carro. Ren, Serena chama, incrédula. Aonde você vai? Precisamos da sua ajuda com os lugares. Continua andando, os dedos apertando as chaves com força. Ren, não seja difícil. Temos compromissos familiares. A palavra ressoa. Compromissos. Sempre os meus compromissos com eles. Nunca os deles comigo. Ao me afastar, vejo no retrovisor a expressão frustrada de Serena. Pela primeira vez em anos, não sinto o peso da culpa. No lugar, algo novo nasce, uma determinação fria. Dirijo sem rumo por quase 1 hora, os nós dos dedos brancos no volante. A invasão do meu santuário se repete na minha mente como um filme de terror em loop. Ao chegar ao meu apartamento, largo a bolsa no balcão e desabo no sofá. O celular não para de vibrar. 3 chamadas perdidas de Serena, 2 da minha mãe, uma mensagem do meu pai, ligue para sua mãe. Ignoro tudo. Abro o laptop e digito no buscador. Casamento Serena Bennett. O estômago revira. O primeiro resultado é um quadro do Pinterest. Casamento dos sonhos na casa de praia, criado há 8 meses. 8 meses de planejamento. Sem uma palavra comigo. Clico no Instagram de Serena. Uma foto de 3 semanas atrás a mostra brindando com Thomas na minha varanda. A legenda: última visita ao local antes do grande dia. Mal posso esperar para nossos 150 convidados desfrutarem desse paraíso. Celebração de 3 dias. Irmã generosa. Noiva abençoada. Os comentários se acumulam. Que bondade da Rim emprestar sua casa linda. É para isso que serve a família. Que irmã altruísta. Emprestar? Generosa? Nunca doei nada. Uma notificação pisca. Uma mensagem privada de Thomas. Ren, sinto muito por tudo isso. Eu disse a Serena que deveríamos te pedir direito. Não foi ideia minha. A tela escurece. Não preciso ler mais. Já sei o suficiente. Desesperada. Sua irmã está arrasada. As palavras saem entre dentes cerrados, mas o tom é de advertência, não de súplica. Ela espera que eu recue, que a culpa me dobre como sempre. Mas hoje, meu silêncio é mais alto que suas acusações. 5h30. Não antes. Minha voz não tremula. Não peço permissão. Viro as costas antes que ela possa protestar, voltando para minha mesa com a postura de quem já ganhou a batalha. Os olhos de James se arregalam. Isso foi impressionante, ele Moutes. Eu apenas assinto, sentindo o peso da minha própria firmeza. O resto do dia passa em um borrão de planilhas e assinaturas, mas minha mente está lá, na bacia de café, ensaiando cada palavra. Quando o relógio marca 17h20, fecho meu notebook com um clique decisivo. James me para no corredor. Você vai mesmo enfrentar a leoa na sua própria toca? Ele ri, mas a respeito no tom. Não é uma toca. É a minha vida. Ajusto a bolsa no ombro. E hoje, eu decido os termos. A cafeteira está quase vazia quando chego. Minha mãe já ocupa a mesa de canto, com um chá intocado à frente, sinal de que está muito irritada para fingir calma. Serena não está. Claro, ela me mandaria como emissária, acreditando que a culpa materna seria minha fraqueza. Você cortou sua irmã do seu próprio casamento, Ren. O tom é de funeral, mas seus olhos brilham com a expectativa de me ver desmoronar. Eu cortei invasores da minha propriedade. Deslizo para a cadeira oposta, cruzando as pernas com deliberada lentidão. E pelo que vi nos grupos de família, invasores não faltavam. Ela recua como se eu a tivesse esbofeteado. Nunca falei assim com ela. Nunca ousara. Nós somos família. Sua voz sobe, chamando olhares. Você sempre foi egoísta, a que guardava tudo para si, mas isso é crueldade. Crueldade é planejar um evento para 150 pessoas no meu espaço, sem me consultar, enquanto pagam minhas contas com sorrisos de gratidão. Abro a pasta que trouxe. Crueldade é me transformar na vilã quando eu é que fui traída. Deslizo os prints das conversas pela mesa. Seus dedos tremem ao pegá-los. Você espionou nossas mensagens? Vocês invadiam minha casa. Sorriu frio. Achei justo devolver o favor. Ela folheia os papéis, o rosto pálido. Lá está. O momento em que entende que não sou mais a Ren que engole sapos para manter a paz. O que você quer, então? Sua voz quebra. Finalmente. A pergunta certa. 2 coisas. Inclino-me para frente. Primeira, um pedido de desculpas público. Não para mim. Para Serena.
Porque ela merece saber que sua família a usou como peão nesse jogo de faz de conta. Segunda, continuo ignorando a interrupção. Vocês têm 48 horas para remover tudo relacionado ao casamento da minha propriedade. Floristas, decoradores, o que quer que tenha sido instalado sem minha autorização. Puxo um envelope do bolso. E aqui está a fatura pelos danos e custos operacionais até agora. Pague até sexta. Ela olha o valor e engasga. Isso é extorsão. É o preço da hospitalidade não solicitada. Levanto-me. Ah, e mãe? Baixo a voz, só para ela. A casa já tem novos inquilinos. A partir do mês que vem, será alugada para uma empresa de turismo. Com contrato. Com seguro. Com cláusulas de danos. Sorriu doce. Talvez vocês devessem reservar com antecedência. Viro as costas antes que ela possa responder. O café inteiro me observa. Não importa. Nada importa mais que o som da minha própria voz, firme pela primeira vez. No carro ligo o rádio. A primeira música é Respect, de Aretha Franklin. Rio alto sozinha. O universo tem senso de humor. Meu telefone vibra. Uma mensagem de Marlene. E aí, rainha? Como foi a batalha? Digito a resposta enquanto o sol se põe sobre a baía, pintando tudo de ouro. Eu ganhei. O peso da decisão ainda ecoa em mim enquanto observo, dos bancos do meu carro, o caos se instalar no que deveria ser o dia mais perfeito da minha irmã. Não há satisfação nisso, só uma quietude estranha, como o silêncio depois de uma tempestade que você mesma provocou. Serena gesticula com o clipboard, a voz aguda demais para ser ouvida daqui, mas o tom é inconfundível, indignação. Minha mãe levanta as mãos em um gesto de acalma, enquanto meu pai se aproxima do grupo de funcionários da Sandpiper Tours, o rosto uma máscara de desconcerto. A gerente impecável em seu terno azul marinho, mantém a postura ereta, o documento na mão como um escudo. Não preciso ver os detalhes para saber o que está escrito ali, reserva confirmada. Uso exclusivo. Propriedade privada. Meu telefone vibra novamente. Desta vez, é uma foto enviada pela gerente, Serena, boca entreaberta, segurando o contrato como se fosse um bilhete de loteria premiado, só que para o inferno. A legenda diz tudo. Ela pediu para falarmos com a dona da casa. Devemos proceder? Respondo sem hesitar, sim. Exatamente como combinamos. Engato a marcha e dou a volta no quarteirão, estacionando do outro lado da rua, onde posso ver sem ser vista. A cena se desenrola como um filme que eu mesma roteirizei. Os funcionários da Sandpiper começam a descarregar equipamentos, mesas dobráveis, caixas de som, um carrinho com garrafas de água e pratos descartáveis biodegradáveis, um detalhe que eu mesma exigi no contrato. Serena corre até a gerente, o dedo apontado para o papel, para a data, para a assinatura. Minha assinatura. Isso é um erro. Seu grito chega até mim, carregado pelo vento. Minha irmã nunca faria isso. A gerente, cujo nome descobri ontem, é Eleanor, apenas sorri, profissional até a medula. Lamento, senhorita. A reserva foi feita há 3 semanas com depósito pago e tudo mais. Ela aponta para a cláusula que proíbe cancelamentos de última hora. A menos que a proprietária queira arcar com uma multa de 20% do valor total, Serena empalidece. 20% do valor de um retiro corporativo de fim de semana? Ela sabe exatamente quanto isso representa. O suficiente para pagar as flores que minha mãe está arrumando com tanto carinho. O suficiente para cobrir o aluguel do vestido que ela escolheu sem me consultar. Do meu ângulo, vejo meu pai tirar o celular do bolso. Ele discar, hesita, então guarda o aparelho de volta. Não vai ligar para mim. Não depois do que aconteceu no jantar. Não depois de Marlene ter exibido aquelas 26 mensagens ignoradas. Não depois de eu ter olhado nos olhos de cada um deles e dito, pela primeira vez na vida, chega. Uma parte de mim espera que eles desistam. Que recolham as decorações, que liguem para os convidados com alguma desculpa inventada, que aceitem que desta vez eu decidi os termos. Mas conheço minha família melhor do que isso. Minha mãe se aproxima de Eleanor, o sorriso forçado estampado no rosto, aquele mesmo sorriso que ela usava quando eu, aos 12 anos, chorava porque ela tinha doado meu diário por engano para a igreja. Olha, querida, deve ter havido um mal-entendido. Ela começa, a voz melosa. Minha filha adora surpresas. Ela só não estava esperando esta surpresa hoje, entende? Eleanor nem piscar. Ela já foi instruída. A senhora é parente da proprietária? Pergunta educada, mas firme. Porque se não for, lamento informar que esta é uma propriedade privada e o acesso está restrito aos hóspedes da Sandpiper Tours a partir deste momento. O silêncio que se segue é tão denso que quase posso saboreá-lo. Minha mãe recua como se tivesse levado um tapa. Propriedade privada.
Acesso restrito. Palavras que, para eles, sempre foram flexíveis. Até hoje. Serena agora está ao telefone, provavelmente com Thomas. Consigo imaginar a conversa. Eles não podem fazer isso. Ela está louca. Você precisa falar com ela. Mas Thomas já me mandou sua mensagem. Ele sabe. E pelo que parece não vai interferir. Um dos funcionários da Sandpiper começa a estender uma fita de área reservada ao redor do quintal. Minha mãe tenta protestar, mas Eleanor levanta a mão. Com todo respeito, senhora, se a proprietária quiser fazer uma exceção, ela mesma terá que autorizar. Até lá, ela faz um gesto para a equipe continuar. É quando meu pai finalmente olha na minha direção. Não sorriu. Não aceno. Apenas sustento seu olhar através do para-brisa sem pestanejar. Ele sabe. Todos eles sabem. E pela primeira vez eu também sei. Esta casa nunca foi deles para tomar. Foi minha para dar. E hoje finalmente eu a reclamei. Veja seus dedos se fecharem em punhos, as unhas cravando-se nas palmas. Não pela raiva, mas pela revelação. Porque agora eles não podem mais fingir que não sabem. Não podem mais se esconder atrás de sorrisos forçados ou desculpas esfarrapadas sobre mal-entendidos familiares. A verdade está ali, exposta em fotografias, recibos e gravações. Uma linha do tempo inegável de como minha generosidade foi confundida com permissão, e meu silêncio, com consentimento. Isto é chantagem, meu pai murmura, como se as palavras pudessem desmanchar o que seus olhos já absorveram. Não respondo, deslizando o último documento para o centro da mesa. Isto é consequência. É o contrato de aluguel assinado pela empresa de ecoturismo, com o depósito já acreditado em minha conta. É a mensagem do guia confirmando que os 30 participantes do tour de observação de baleias ficaram encantados com a propriedade impecavelmente preservada. É a prova de que, enquanto eles planejavam usar meu espaço como pano de fundo para o espetáculo de Serena, eu o transformei no que sempre deveria ter sido, meu. Minha mãe olha para as imagens dos estragos, depois para mim, como se me visse pela primeira vez. Não a filha complacente que engolia sapos para manter a paz, mas a mulher que aprendeu a morder. Você planejou tudo isso, ela acusa, como se estratégia fosse um crime. Planejei, admito, sem um pingo de culpa. Assim como vocês planejaram usar minha casa sem me consultar. A diferença é que eu assumi a responsabilidade pelo que é meu. Meu pai se levanta, a cadeira rangendo sob seu peso. Seu rosto está vermelho, mas não de raiva, de vergonha. Porque ele sabe, melhor do que ninguém, que não há argumento que sustente. Não quando a lei, a lógica e até mesmo a decência estão do meu lado. E se nos recusarmos? Ele desafia, mas sua voz já perdeu o fio. Não respondo com palavras. Em vez disso, pego o celular e abro a gravação da ligação que recebi há 1 hora, a voz da advogada da família, sua advogada, confirmando que caso eu desejasse, poderia processar por uso não autorizado de propriedade privada. Os danos materiais já estão documentados. As testemunhas, dispostas a depor. Você não faria isso, minha mãe sibilia, mas seus olhos brilham com o medo de quem finalmente entende que sim, eu faria. Não quero fazer. Corrijo, fechando o arquivo com um toque final. Mas farei, se necessário. O silêncio que se segue é pesado, carregado com o peso de décadas de dinâmicas tóxicas desmoronando. Meu pai se senta novamente, derrotado. Minha mãe olha para as próprias mãos, como se não as reconhecesse, como se só agora percebesse que foram essas mesmas mãos que por anos, pegaram o que não era delas para oferecer. Então está decidido, digo, recolhendo os documentos com calma. Ou respeitam minhas regras, ou não terão mais acesso a nada que seja meu. Incluindo minha presença. Meu pai engole em seco. E se pedirmos desculpas? Não sorriu. Não cedo. Apenas encaro os dois, um de cada vez, e deixo que o silêncio responda por mim. Desculpas não consertam azulejos quebrados. Não devolvem as noites que passei limpando a bagunça de festas das quais não participei. Não apagam as vezes em que me senti uma intrusa na própria casa. Desculpas, digo finalmente, são o mínimo. O que eu exijo é mudança. E quando eles saem, com os ombros curvados e as chaves da minha casa deixadas sobre a mesa, sei que não ganhei apenas uma batalha. Ganhei algo muito mais raro, o direito de não ser mais refém do que eles chamam de família. Nunca enxergamos pelo seu ângulo, ela murmura, e pela primeira vez em anos, ouço algo além da defesa automática em sua voz. Algo se rompe na couraça que sempre a protegeu. Meu pai passa as mãos pelo rosto, como se de repente o peso dos anos lhe caísse sobre os ombros. Não pensamos. Não foi nossa intenção. A intenção não apaga o estrago, respondo, enquanto recolho os documentos e os guardo na pasta. Eu amo vocês. Mas não negociarei mais isso. O ar na sala muda.
Suas armas de sempre, as lágrimas, a culpa, a ameaça velada de exclusão, estão espalhadas entre nós como balas já disparadas, inúteis. Meu pai tira algo do bolso e coloca uma chave sobre a mesa. Minha mãe hesita, mas acrescenta a sua ao lado. A Serena também tem uma, ela confessa. Assinto. Eu trato disso com ela. Ela não vai levar bem, meu pai avisa. Não é problema meu, respondo. Quando se preparam para sair, minha mãe para na porta. Vem no jantar de domingo que vem? Encontro seus olhos sem pestanejar. Te aviso até quinta se der. Algo passa entre nós, não um pedido, não uma exigência, mas um reconhecimento mútuo. Ela faz que sim, uma vez só, aceitando essa pequena revolução em nosso território. Depois que vão embora, fico sozinha no meu apartamento silencioso, o coração batendo não de ansiedade, mas de uma leveza estranha, quase desconhecida. Pela primeira vez em anos, sinto o peso das expectativas dele se desprendendo de mim como uma pele velha. Pego as chaves que deixaram para trás, símbolos de um limite finalmente honrado, e as guardo na gaveta da escrivaninha. A batalha não acabou. A Serena será mais difícil que eles. Mas neste exato momento, reconquistei algo que pensei ter perdido para sempre. Minha casa, meus limites, minha vida. 6 meses se passaram desde o fiasco do casamento, e minha casa à beira-mar é, pela primeira vez, minha de verdade. Nenhum visitante inesperado. Nenhum móvel deslocado sem aviso. Nenhuma mensagem pedindo emprestado espaço para o fim de semana, disfarçada de só um favorzinho. Passo os dedos pelos novos almofadões que escolhi, tecido azul petróleo, macio como a água do mar ao meio-dia. As prateleiras que instalei agora abrigam meus livros, não as revistas esquecidas da Serena. Os sinos de vento tilintam suavemente no canto da varanda, um som que se tornou sinônimo de paz. Assim é que uma casa deveria se sentir, murmuro para mim mesma, observando um casal de maçaricos dançando na areia. O celular vibra com uma mensagem de James. Parabéns de novo pela promoção. O banco não merece você, mas a divisão de empréstimos comerciais sim. A promoção veio depois que, em vez de deixar o vice-presidente levar o crédito pela minha estratégia, eu me levantei na sala de reuniões e disse, na verdade, fui eu quem desenvolveu esse plano. Gostaria de apresentá-lo pessoalmente. Aquela coragem que nasceu quando enfim disse não para minha família se espalhou como fogo por tudo mais. No sábado passado, jantei com meus pais pela primeira vez em meses. A conversa começou rígida, mas eles respeitaram as regras que estabeleci. Meu pai pediu licença antes de servir mais água para si mesmo. Minha mãe ligou ontem para agradecer pela minha presença, em vez de simplesmente marcar o próximo encontro como se fosse uma obrigação. Alguns parentes ainda não entenderam. Tia Patrícia insiste que estou guardando rancor, enquanto tio Steve repete que família não precisa de permissão para entrar na casa um do outro. Aceitei que nem todos vão se adaptar a essa nova ordem. Thomas, surpreendentemente, liga de vez em quando. Depois de se casar com Serena no jardim dos pais dele, que apesar da mudança de última hora, ficou lindo, parece empenhado em construir algo genuíno. Sua irmã está aprendendo, me disse semana passada. Devagar, mas está tentando. O interfone toca às 11 em ponto. Serena está na porta, as mãos entrelaçadas com nervosismo. Obrigada por me receber, diz, esperando que eu a convide a entrar. Caminhamos até a cozinha, onde preparei um almoço simples. Ela nota as fotos de família que rearranjei na parede, ainda presentes, mas não mais dominando o espaço. Gostei do que você fez aqui, comenta, sentando-se na cadeira que indico. Nossas palavras deslizam por temas seguros até que finalmente ela solta. Nunca parei para pensar como a gente tratava sua casa antes. Só assumi que ela também era sua. Completo. Ela sente, olhando para o sanduíche. Desculpa. As palavras pairam entre nós, frágeis, mas sinceras. Às 4, ela olha o relógio e se levanta. Devo ir, obrigada por respeitar meu tempo, digo, acompanhando-a até a porta. Seu sorriso é tímido, mas verdadeiro. Foi bom. A gente poderia repetir alguma vez? Eu gostaria, respondo, surpresa ao perceber que é verdade. Mais tarde, sentada na varanda com Marlene e 2 amigas novas do curso de cerâmica, sirvo vinho em taças descombinadas. Rimos enquanto o sol se põe, pintando o céu de laranja e rosa. Meu celular acende com uma mensagem de Serena, obrigada por hoje. Ansiosa pela próxima vez com permissão, claro. Sorriu, guardando o telefone para voltar à conversa. Os limites que construí não encolheram meu mundo, como temi. Eles o ampliaram, abrindo espaço para relações baseadas em respeito, não em dívida. A brisa do mar traz o cheiro de sal e de possibilidades enquanto a noite se instala. Pela primeira vez em anos, sinto-me perfeitamente em casa, na minha vida.